Seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso encontro aqui agora para ministrar a palavra do Evangelho da Graça. Hoje trouxemos para você um tema muito especial, como sempre temos feito, né? Se você buscar aí os temas anteriores, temos falado desta série Antes e Depois da Cruz. Tudo o que aconteceu antes da cruz, não apenas os acontecimentos, mas as doutrinas que existiam antes da cruz, né? E depois da cruz, tudo mudou, ao contrário, exatamente o oposto do que era antes da cruz. Hoje vamos falar sobre o Espírito Santo, nesta parte F, né, do tema que nós vamos apresentar a você, o Espírito Santo, antes e depois da cruz. Neste momento, vamos apresentar este tema em duas partes. A primeira parte vem hoje, que é o Espírito Santo e suas funções, sua atividade antes da cruz. E na outra oportunidade, na próxima semana, estaremos falando sobre a atividade, a ação do Espírito Santo depois da cruz. Porque é um tema extenso para ser ministrado de uma vez só. E é bem importante que você preste atenção nos detalhes. O Espírito Santo é reconhecido pelo sistema religioso como a terceira pessoa da Trindade. Isso, de cara já te digo, não existe. Não existe três deuses, não existe trindade na Bíblia. O que existe é uma interpretação errada de um Deus apenas manifestado em duas pessoas ou em três pessoas. O que acontece é que eles não sabem explicar isso a nível de revelação e acabam apresentando algo com péssimas informações. No começo de tudo que nós entendemos sobre mundo, cosmos, mundo terra, falando deste mundo aqui, nós encontramos logo no verso 2 do capítulo 1 de Gênesis o seguinte: E a terra estava desordenada e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, o próprio Deus. Para que você entenda, o texto coloca dessa maneira: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Logo no segundo verso da Bíblia inteira. Mais para frente, bem mais para frente, aí passando as páginas da Bíblia, vamos encontrar Jó. No capítulo 33, verso 4, Jó declarou: O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Onipotente me deu vida. O Espírito de Deus me fez, evidentemente ele está se referindo ao próprio Deus. Não é a segunda pessoa ou terceira pessoa da Trindade. É o próprio Deus que o criou, né? E aqui está sendo chamado o Espírito de Deus. Mais um pouquinho para frente, vamos encontrar o Salmo de Davi, no capítulo 51, verso 11. Davi, o grande rei de Israel, que viveu antes da cruz. E nós podemos ler aqui o seguinte: Não me lances fora da tua presença, disse Davi, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Aqui já temos uma palhinha de como é que o Espírito Santo agia, atuava no Antigo Testamento, no Antigo Pacto. Ele aparecia apenas esporadicamente. Ele não estava permanentemente na vida, nas mentes, dentro dos filhos de Deus, de cada um de nós. Não estava. Porque havia pecado. Ele vinha pontualmente, cumpria uma missão, alguma atividade, e depois ele se afastava. O profeta Isaías anunciou a manifestação simbólica do Espírito Santo sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Isaías profetizou e em Lucas foi narrado aquilo que aconteceu, né? Em Isaías 42:1 há uma profecia. E em Lucas 3:22, você pode buscar depois na sua Bíblia, lá está escrito que Jesus, durante um determinado momento, ali onde ele estava numa atividade, uma pomba, né,
se manifestou ali sobre ele. E a pomba acabou virando símbolo do Espírito Santo. Mas isso aí não existe mais. Isso aí o que acontece é que o sistema religioso continua usando isso. Posso dizer até que de forma indevida nos dias de hoje, porque isso acaba trazendo um misticismo na vida das pessoas. Muito bem. Ainda antes da cruz, ou seja, antes da morte e ressurreição de Cristo, no livro histórico, veja bem o que eu estou falando, de João, capítulo 7, versos 38 e 39, não veja João como evangelho, porque não é. O evangelho vai de Romanos a Hebreus. Nós estamos falando aqui de tudo antes da cruz. No livro histórico de João, capítulo 7, versos 38 e 39, encontramos a seguinte declaração de Jesus de Nazaré. Olha que interessante isso aqui, é muito importante, é um texto-chave para o nosso compartilhamento nesta hora. O que crê em mim, como diz a Escritura, de seu interior correrão rios de água viva. Isto disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois o Espírito Santo ainda não havia vindo, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Olha aí a chave do Espírito Santo antes da cruz. Ele não estava presente permanentemente no mundo, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus ainda não havia tirado o pecado da terra, ainda não havia cumprido a lei de Moisés e ainda não havia aniquilado o diabo. Consequentemente, o Espírito Santo estava aguardando o momento de se manifestar. Estamos falando do Espírito Santo, estamos falando do próprio Deus, não é verdade? E tem um episódio muito interessante aqui, uma parte muito interessante desse texto, logo o primeiro verso ali, o que crê em mim. Não é o que crer em mim, não é aquele que aceita Jesus, que vai ter o seu interior coberto de água viva correndo. Não, é aquele que crê nele. O que crê, aquele que já foi determinado, designado para crer, e num determinado momento da sua vida ele vai chegar a ser ativado nesse entendimento. É bem interessante que você compreenda isso. Mas vamos em frente. Atente para o detalhe, abençoado. Jesus ainda não tinha terminado a sua missão de cumprir a lei judaica, tirando o pecado da terra. Deus não habita onde há pecado. Hoje não há mais pecado. Então ele hoje está em cada um de nós. Nós vamos ver isso no domingo, na reunião que vem, na próxima reunião, domingo também, na próxima quarta-feira na live, domingo nas reuniões presenciais também, você pela internet, nós estaremos passando essa informação para você. Por isso, Jesus declarou o que João escreveu em seu livro histórico, agora no capítulo 14, nos versos 16 e 17. Vamos a eles. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Veja só, o Consolador, o Espírito que viria, o Espírito Santo, né, estaria conosco para sempre. Verdade? Muito bem. E o verso 17 diz que esse Espírito, esse Consolador, Espírito com E maiúsculo, mostrando que era o próprio Deus, o Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque mora convosco, e estará futuro em vós. Em nós. Em nós aonde? Na nossa mente. Na mente de cada um de seus filhos. Em nós. É o próprio Deus em nós. Então esse Espírito Santo, esse Espírito de verdade, quem é? O próprio Deus vivendo em nós hoje. Mas estamos falando aqui de antes da cruz, ok? A expressão estará em vós já evidencia que naquele tempo ele não estava. E também evidencia que isso não se trata de uma pessoa humana. Não é um homem, não é uma mulher. E sim o próprio Deus vivendo, morando em nós. Olha isso. Capítulo 16 de João, versos 13 a 15. Mas quando vier o Espírito de novo, Espírito de verdade com letra maiúscula, ele vos guiará a toda a verdade.
Ele vai guiar à verdade, porque não falará por sua própria conta, senão que falará tudo o que ouvir e vos fará saber as coisas que acontecerão. Olha só, ele vai falar, não necessariamente com voz humana, ele vai falar, ok? Verso 14, ele me glorificará, porque tomará do que é meu, Deus falando, Jesus falando, e vos fará saber. Tudo que o Pai tem é meu, Jesus disse. Olha, tudo que o Pai tem é meu. Por quê? Porque ele era o próprio Pai ali humanizado. Por isso eu disse que tomará do que é meu e vos fará saber. Há dois detalhes importantíssimos que nós anotamos aqui. Número 1, os verbos estão no futuro. Olha, olhando para o texto de novo. Quando ele vier, falará, guiará, fará. Futuro, porque não estava acontecendo isso naquele tempo. E número 2, o termo Espírito. Está escrito em maiúsculo. Sabe o que significa isso? Que o Espírito Santo de Deus se manifestaria em um dado momento futuro e passaria a habitar definitivamente em seus filhos. Você é um filho de Deus? Hoje, depois da cruz, o Espírito de Deus mora em você. De que maneira? Como consolador. Ele está aí como consolador. E falaria conosco. Ele fala com você. Através de uma pessoa? Também. Através de uma palavra? Também. E fala no teu coração dizendo assim, ó, essa palavra aí é para você. Ouça isso aí. Guiando-os a toda a verdade que eles necessitariam saber. Eu quero saber toda a verdade, você também? Muito bem. O que nós estamos recebendo hoje aqui? O que nós estamos compartilhando com você hoje aqui? Toda a verdade. Qual é a verdade? O Evangelho da Graça. O fato de que ele falaria não deve ser entendido no sentido de que alguém seria o próprio Deus na terra falando e guiando, mas que alguém seria um instrumento para que Deus guiasse e ensinasse através desse alguém. Na dispensação da lei, Deus usou a Moisés para que falasse ao povo em nome dele. Entretanto, isso não significa que Moisés era o Deus Altíssimo na terra guiando o povo. Não podemos nunca substituir o Deus Altíssimo por uma representação humana. Deus usa homens, mas ele não faz com que os homens se tornem ele mesmo. Exceto no caso de Jesus de Nazaré. Esse sim era ele mesmo. Ele foi a única manifestação humana de Deus com a missão de cumprir a lei, tirar o pecado e aniquilar o diabo. E somente ele poderia fazer isso e o fez. O sistema religioso judaico-cristão considera que essa vinda do Espírito Santo ocorreu no dia de Pentecostes, uma data comemorativa judaica narrada por Lucas em Atos, capítulos 2, versos 1 a 4. Deixa eu compartilhar um pouquinho antes de ler o texto com você. O sistema religioso prega, ensina, crê que a descida do Espírito Santo aconteceu em Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica, né? E é narrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler agora aqui, capítulo 2, versos 1 a 4. Não vamos ler tudo, porque tem muita coisa ali, não daria tempo da gente ler tudo. Mas você pode ficar à vontade e ler depois. Vamos lá. Entendendo que no dia de Pentecostes, que aconteceu aqui, Cristo já havia ressuscitado, ok? Portanto, eles estavam depois da cruz. Porém, o fato de estarem depois da cruz corporalmente não quer dizer que a mente desses que estavam aqui, desses personagens que você vai ver aqui, ou vai ouvir falar deles, a mente deles não estava depois da cruz. O corpo estava, mas o entendimento, a sabedoria não estava. Veja por quê. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes. O texto, a tradução, a versão diz unânimes. Eu coloco uma interrogação aqui, mas tudo bem. Unânimes, não necessariamente. Nem todos que estão reunidos no mesmo lugar estão unanimemente. Eles estão juntos,
mas nem sempre pensam o mesmo, creem o mesmo, falam o mesmo e sentem o mesmo. Muito bem. Verso 2. De repente, veio do céu um estrondo como de um vento poderoso soprando, o qual encheu toda a casa onde eles estavam sentados, e se lhes apareceram línguas repartidas como de fogo assentando-se sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo. Será? E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes permitia que falassem. Como é que eu posso comprovar apenas de ver alguma coisa dizendo que aquelas pessoas estavam cheias do Espírito Santo? Não dá para confirmar isso exatamente. Por quê? Porque não tem como. Não é possível eu dizer que uma manifestação ali de uma manifestação que aparentemente pode ser até mística possa representar algo espiritual. Vamos lá. Vamos ao grande detalhe. O grande detalhe que nos leva a discordar que este episódio de Pentecostes tenha sido a descida do Espírito Santo é o discurso legalista de Pedro, que depois do que aconteceu, depois desse evento, Pedro tomou a palavra e falou que aquela manifestação era o cumprimento da profecia de Joel, em capítulo 2, versos 28 a 32 de Joel. Nós não vamos colocar aqui na tela porque não há necessidade, você pode buscar na sua Bíblia depois. Em seguida, então Pedro acusa, quando ele toma a palavra e fala um monte de coisas, olha esta palavra aqui, o que está acontecendo aqui, não tem ninguém aqui enfeitiçado nem nada, o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que disse pá. Ok? Aí depois ele fala, Atos 2, 23. A este, entregue pelo determinado conselho, falando de Jesus de Nazaré, e antecipado conhecimento de Deus, prendestes e matastes por mãos de iníquos, crucificando-o. O que Pedro fez? Ele começou a acusar, a ameaçar, culpar aquelas pessoas que estavam ali pela morte de Jesus. Ele fala isso claramente nesse texto. Pode ler o contexto todo, capítulo 2 inteiro de Atos. Você vai ver que Pedro está acusando as pessoas que ali estavam de terem assassinado, de terem permitido a morte de Jesus. O Pedro hipócrita, que negou Jesus 3 vezes, está agora acusando as pessoas que estavam ali, no meio daquela manifestação aparentemente mística, que o sistema diz que foi a descida do Espírito Santo. E no final do discurso de Pedro, depois das acusações e tudo mais, aquela história toda, todo mundo que está ali começa a perguntar, Pedro, e aí? Pedro, e os apóstolos aí? O que nós vamos fazer agora? Agora veja a resposta de Pedro depois da cruz, sem revelação do Evangelho da Graça. Pedro diz, arrependei-vos e batize-se cada um de vós no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Depois de tudo que aquelas pessoas passaram e pensaram que estavam recebendo ali o Espírito Santo dentro delas, o discurso de Pedro vai contra o novo pacto. Porque Pedro diz, arrependei-vos. O novo pacto não tem arrependimento mais, é reconciliação. Batize-se cada um de vós no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Batismo para perdão de pecados. Isso é coisa de sistema religioso. Isso não é coisa de alguém na graça dizer que você vai se batizar em água e porque se batizou em água você vai ser perdoado nos seus pecados, mesmo porque nesse momento os pecados já estavam perdoados, quando Jesus morreu e ressuscitou. Só que eles não sabiam disso. Compare esta declaração de Pedro, por exemplo, com o que Paulo afirma aos Romanos, no capítulo 6, verso 3, quando Paulo diz, ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. O problema é que
A questão é que eles não sabiam. Paulo não tinha entrado no cenário ainda. Consequentemente, tudo isso aqui era lei. Tudo isso aqui estava antes da cruz, apesar de eles estarem depois da cruz. Entende o que eu falei inicialmente? Então, abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Na próxima semana, nós seguiremos com a segunda parte deste tema, que é o desfecho, que é realmente o Espírito Santo depois da cruz. A ação do Espírito Santo nos dias de hoje, atualmente, depois da cruz, quando Paulo entra no cenário da história, né, é convocado pelo Cristo ressuscitado ao paraíso, ao terceiro céu, e nós vamos ver o que acontece na próxima ministração, que será a segunda parte, depois da cruz. Como o Espírito Santo vai atuar, vai se manifestar e o que Paulo fala sobre tudo isso. Eu espero que você esteja antenado, ligado e bastante na expectativa do que nós vamos falar na próxima semana. Declaro cada um dos amados aí, você, sua família, cada abençoado. Tua mente é muito importante para Deus e nós queremos isso, alcançar a tua mente. Até a próxima oportunidade. Abençoado e abençoada com todos os irmãos. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.